O Supremo Tribunal Federal definiu que os veículos de imprensa devem retirar do ar conteúdos comprovadamente falsos divulgados por entrevistados. De Brasília, reportagem de Marília Ribeiro. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os veículos de comunicação serão responsabilizados se for comprovada a má-fé da empresa ao não verificar a informação do entrevistado e caso não seja dado o direito de resposta de forma proporcional. Outro caso é sobre as entrevistas ao vivo. A Corte determinou que não cabe responsabilização, mas que o direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque deve ser assegurado pelo veículo. E também na hipótese de publicação de entrevista por qualquer meio em que o entrevistado acusar falsamente a prática de um crime a terceiro. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, explicou que os jornais só vão responder por danos morais em caso de dolo ou culpa grave. O novo entendimento se dá depois de embargos de declaração da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e do Diário de Pernambuco. Em decisão anterior, o STF entendeu que os veículos de imprensa poderiam ser condenados por entrevistas em casos de indícios concretos de falsidade ou se a publicação deixou de observar o dever de cuidado na verificação e divulgação dos fatos. A ação chegou ao STF devido a um pedido de indenização do ex-deputado Ricardo Zaratini Filho ao Diário de Pernambuco. Em 1995, o veículo publicou uma entrevista com um delegado que acusou o político de participar do atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco, em 1966, na ditadura militar. A defesa do ex-parlamentar alegou que a acusação era falsa e teve pedido julgado procedente pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas o processo foi parar no STF por um recurso apresentado pelo Diário de Pernambuco. De Brasília, Marília Ribeiro. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Boa noite para você. Bem-vinda. É claro, não é, Dora, que existe a lei de imprensa que rege o trabalho, obviamente, dos jornalistas, mas com essa decisão do Supremo, você que é uma jornalista tem muita experiência, o que isso pode mudar, o que isso muda, Dora? Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, eu acho que não muda nada, apenas fica mais claro, porque é óbvio que uma responsabilização sobre porque o que é o nosso compromisso de nós jornalistas, é o compromisso com a veracidade dos fatos, porque se isso não for seguido, a gente perde o nosso maior ativo, que é a credibilidade. Então, a todos interessa, pelo menos aos que exercem a profissão com honestidade, a todos interessa a verdade, mas às vezes a gente é levado a incorrer no erro. Portanto, essa decisão do Tribunal, do STF, que diz que quando forem eu vou resumir o seguinte, eu não sei se vou estar falando bobagem, hein, Vilela? Você me corrija aí juridicamente. Quando houver má-fé, então isso precisa ter alguma punição, que é claro que ninguém pode falar qualquer coisa de qualquer pessoa por qualquer motivo que não seja verdadeiro. Então, acho que esse recurso da Abrage deixou as coisas bem mais claras e, a meu ver, de maneira correta. Sempre naquela discussão sobre as notícias falsas, não é, Vilela? E claro que o jornalista é um filtro entre uma fonte, como a gente chama, e o público, a população. Isso deixa tudo um pouco mais claro, como a Dora falou. Bem-vindo, Vilela. Olha, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Em tese, a decisão, ela deixa mais claro, ela daria a segurança que não foi tida naquela decisão inicial, que, de alguma forma, acabava por responsabilizar os órgãos de imprensa por conta de declarações erradas, declarações falsas emitidas por entrevistados, que, de fato, realmente deixaria o jornalismo, a imprensa, sem a capacidade de poder exercer a sua função constitucional. No entanto, o que me chama a atenção é o fato de que não falta no país ainda uma conceituação específica do que é fake news. Na hora de se aplicar isso, no dia a dia, de se aplicar em termos práticos, pelos juízes espalhados por todo o território nacional, dentro das diferentes visões políticas, institucionais que existem, eu vejo que vai caber a interpretação de cada um.
Ora, hoje nós temos diversas definições na academia, diversas definições de fake news no âmbito político, no âmbito do judiciário. Se a gente não tem uma definição clara e específica do que é notícia falsa, eu vejo que talvez no momento em que isso for empregado, acabará gerando algumas injustiças e fazendo com que muitas vezes a gente acabe tendo uma situação, um quadro pior do que o que se tem hoje. Eu vejo que é fundamental que o Estado brasileiro se debruce em torno de uma legislação que venha especificamente a determinar o que é notícia falsa, que deve ser punida naturalmente, do que não é notícia falsa.